Palavras do Senhor Jesus, o texto diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Eu quero, a partir desse texto, que a gente possa considerar algumas coisas no ensino do Senhor Jesus. A primeira delas, antes de analisar o que ele disse em si, é pensar no peso e na importância que o ensino do nosso Senhor Jesus tem. Ele, obviamente, esperava que isso afetasse a minha e a sua vida, a vida de cada um dos seus discípulos, a vida de cada um dos seus seguidores. De vez em quando eu vejo uma tentativa, o que às vezes a gente classifica aí de um malabarismo teológico, de alguns de tentar remeter o jejum como se fosse uma coisa só do Velho Testamento, só da Velha Aliança e que não pertença aos nossos dias. Outro dia eu vi alguém falando, alguém que acredita que tem que jejuar para receber alguma coisa é porque não entendeu a graça ou a fé. E eu fico me perguntando se uma pessoa que faz uma afirmação dessa é que entendeu a graça e a fé e outros elementos da vida cristã. Jesus nunca limitou esse assunto aos judeus dos seus dias. E vamos dar algumas razões. Em primeiro lugar, quando os discípulos foram abordados pelos discípulos de João Batista, por que a gente jejua, os seus discípulos não jejuam? Jesus diz, pode porventura jejuar enquanto o noivo está presente? Ele diz, dias virão em que o noivo será tirado e então jejuarão. Quem era o noivo que Jesus estava falando? Ele mesmo. Quando é que Jesus seria tirado? Só depois da sua morte, ressurreição e ascensão ao céu. Então Jesus diz, dias virão depois disso que jejuarão. É lógico que Jesus sinalizou que isso era para esse tempo. Ele, por exemplo, disse aos seus apóstolos, vocês vão, façam discípulos de todas as nações, ensine-os a guardar tudo quanto eu vos tenho ordenado. Isso, inclusive, envolve as ordenanças a respeito do jejum. Então, não há margem, aliás, nós vamos olhar no livro de Atos, uma igreja que entendia e praticava o jejum. Não há margem para tentarmos excluir o jejum da prática cristã. Pelo contrário, eu acredito que a igreja está vivendo um tempo onde ela precisa resgatar esse entendimento. E junto com o entendimento correto, resgatarmos a prática. Eu acredito que a igreja, às vezes, tem ido a muitos extremos. A palavra que Jesus usou, o verbo foi conjugado e traduzido aqui como jejuar, é a palavra grega nesteu. Ela significa basicamente abster-se de comida e bebida como preceito religioso. É lógico que um jejum, ele pode envolver algo mais do que comida. Por exemplo, em 1 Coríntios 7,5, Paulo diz que o único motivo para o casal casado, hoje em dia a gente tem que citar o versículo e explicar, para o casal casado, dar um tempo no seu momento de intimidade física, é se os dois não só estiverem de acordo, comum acordo, ele diz por um período de tempo, e ele diz assim, para se dedicar à oração. Então o que o texto nos mostra é que existem as abstinências de outras formas, não só de prazeres, mas de coisas legítimas, abençoadas por Deus, mas que para que a gente entre no lugar mais profundo de consagração, de dedicação ao Senhor, a gente coloca essas coisas lícitas, não erradas, a gente coloca elas de lado. O jejum é um deles. Mas nesse ensino aqui de Jesus, em Mateus 6, de 16 a 18, que é o texto que nós lemos, eu quero tirar 3 lições básicas daqui, e esses vão ser os tópicos da nossa construção, da ideia do nosso raciocínio. Primeiro, Jesus demonstrou claramente mostrar que ele esperava que nós jejuássemos. Segundo lugar, ele mostrou que existe uma forma certa e errada de fazer. Ele diz, não façam como os hipócritas. Vocês têm que fazer do jeito certo. Em terceiro lugar, depois de reconhecer a expectativa dele, e que é uma forma e um padrão correto para trabalharmos, eu quero te mostrar a importância para que a gente faça a forma correta, que a gente entenda os princípios. Então eu vou tentar, o propósito dessa
mensagem hoje à noite é que ela traga mais luz no sentido de ensino do que só ser uma mensagem que provoque a sua fé, embora estou orando e pedindo a Deus que a sua fé, até para corresponder com isso, também possa ser provocada. Vamos falar da expectativa divina, da expectativa do Senhor Jesus e de Deus de que nós jejuemos. O texto começa, no versículo 16 que nós lemos, com Jesus dizendo, quando jejuardes. Observe que ele não falou, se jejuardes. Ele diz, quando jejuardes. Há uma diferença entre uma coisa e outra. O se jejuardes, ele diz, ó, vai que rola um dia e te dá na telha de fazer, então seria bom você saber. Mas quando ele diz quando, ele está dizendo, eu espero que vocês façam isso. E quando chegar a hora, quando o noivo for tirado, quando chegar a hora de vocês praticarem, eu espero então que vocês façam da forma certa. Por que eu estou classificando isso como uma expectativa de Deus? Porque não há uma ordem bíblica, pelo menos não um imperativo bíblico a respeito do jejum. Por exemplo, nós temos ordens bíblicas e imperativos a respeito de vigiar, de orar. Né? A Bíblia diz vigiar e orar, e é um imperativo, não é uma opção. É um comando que nos foi dado. Mas você não vai achar na Bíblia um jejuai. Só havia um jejum obrigatório na época do Velho Testamento, que era o dia da expiação. Uma vez ao ano. Essa era a única imposição da velha aliança, e não é algo que se aplique a mim e a você cumprir essa data do calendário como um dia de jejum. Então, alguém me perguntou outro dia, pastor, se não há uma ordem para jejuar, o crente que não jejua, ele não está pecando. Falei, não. Ele falou, se não está pecando, por que é que a gente tem que jejuar? Eu falei, porque a gente não vai jejuar só para fazer obrigação. A gente vai jejuar para satisfazer o coração dele. E se há uma expectativa de que, da parte dele, de que a gente jejue, isso tinha que ser parte da minha e da sua vida. Para mim é uma lógica muito clara. Outro dia alguém me falou, eu não acredito que eu preciso do jejum na época da graça. Aí ele olhou para mim e falou, me dê um motivo para eu jejuar. Justificável e bíblico. Olhei para ele e falei, Jesus jejuou. Jesus, que era Jesus, que não era você, cabeção, entendeu que o jejum era importante e necessário para ele. Você está acima dele. Pensa numa conversa que terminou assim, só com aquele barulho do grilo. Cri, 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 no fundo. Nós precisamos entender não só a expectativa de Deus, mas o porquê dessa expectativa. Então, há momentos, obviamente, onde nós podemos vivenciar algo que estamos promovendo aqui para a próxima semana de outubro, que são direcionamentos proféticos, são convocações para que o povo se posicione. E isso também nós vamos encontrar várias vezes na Bíblia. Quero ler só 2 versículos como exemplo. Joel, capítulo 1, versículo 14. Eu vou citar muita coisa, então se você quiser ir anotando, né, porque não vai dar tempo da gente abrir texto por texto. Joel, capítulo 1, verso 14. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Obviamente, o jejum sempre está associado ao contexto da oração. Joel capítulo 2, versículo 15. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene. Então, embora não haja um imperativo, muitas vezes Deus levantava os seus profetas para convocar o povo, dizendo, agora é a hora, agora eu quero que vocês façam, agora o momento urge. Esse é uma hora de dar atenção ao assunto. Então, mesmo não havendo uma ordenança bíblica a respeito de quando, como você faz, nós precisamos ter a sensibilidade de momentos onde o Senhor quer nos dirigir a isso. Então, isso também reflete a expectativa dele. O próprio fato de Jesus tanto ter praticado o jejum, como eu falei, como ter ensinado acerca dele, fortalece isso. Mas se nós começarmos a entender o jejum, não só como uma forma de petição, mas como parte da nossa devoção a Deus, talvez isso nos ajude a pensar a coisa de uma forma um pouquinho mais abrangente. Lucas capítulo 2, versos 36 e 37.
A Bíblia fala de uma profetisa chamada Ana. A Bíblia diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Olha que interessante a frase. Adorava noite e dias, com jejuns e oração. O jejum aqui não entra só como parte de uma ferramenta para turbinar os resultados da oração, mas como algo importante na nossa devoção, na nossa adoração, ou no que a gente pode chamar do ministério ao Senhor. Atos, capítulo 13, versículos 1 e 2. A Bíblia diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor, essa palavra servindo significa ministrando ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. A Bíblia fala de um ambiente onde eles estão ministrando ao Senhor. A Bíblia não fala de uma necessidade especial. A Bíblia não fala de um motivo urgente ou desesperador, né, de nenhum tipo de problema, mas eles entendem que parte daquilo que, que deveria embalar esse ministério ao Senhor, o servir ao Senhor, era também os seus jejuns. E nós precisamos entender isso, então, não apenas como uma ferramenta, mas como parte da nossa devoção. Eu acho que essa é uma forma que nos ajuda a entender a expectativa de Deus. Porque a expectativa de Deus para mim e para você não é porque Ele quer que a gente sofra. Não é porque Ele quer que a gente passe fome. É porque Ele quer que a gente possa desfrutar dos benefícios dEle. Que começa por um nível de comunhão, que pode se tornar bem mais intenso e profundo. Mas há outros benefícios que eu e você deveríamos considerar por trás dessa prática. Benefícios não só espirituais, eu diria naturais. O assunto do jejum, durante muito tempo, na história recente, tem sido controverso para a medicina. Porque muitos lutam contra a ideia como se fosse algo que fizesse mal ao corpo. Agora, a história nos apresenta que a maneira da humanidade lidar com isso por muito tempo foi bem diferente da nossa. Hipócrates, o chamado pai da medicina, dizia que o jejum é a mesa de cirurgia da natureza. E dizia que quando o animal está doente, ele para de comer, porque quando a gente está doente, a gente tuja comida, né, para tentar melhorar. E eles trabalhavam conceitos. Há relatos da antiguidade de que os egípcios tinham uma saúde fora do comum, porque tinham o hábito de jejuar 3 dias, né, por mês. Há muitas declarações. Pitágoras, antes de desenvolver aquilo que brilhantemente fez, teria feito um jejum de 40 dias na água e passou a exigir isso de todos os seus discípulos. Quando a gente olha ao longo da história, ele nunca foi tratado dessa forma. Mas descobertas recentes, como por exemplo, um japonês que ganhou o Prêmio Nobel da Medicina em 2016, tem defendido o jejum como algo extremamente saudável. Nobel 2016 afirma que quem jejua mais, vive mais, tem vida mais saudável. Ele explica o que eu não quero entrar no aspecto científico aqui do processo de autofagia, que é quando as células, na falta de alimento, começam a consumir aquilo que de ruim o nosso organismo tem e o quanto isso vai nos beneficiar. Há benefícios incríveis. Uma pessoa que jejua 1 dia por semana, ela dá uma pausa no seu sistema gástrico todo, ela consegue ter um descanso para o corpo, ela passa por um processo de limpeza e purificação. Se a gente olhar só os benefícios naturais, já seria algo que deveria empolgar a gente. Mas nós estamos atrás de algo bem maior do que o benefício natural, que é o espiritual. Jesus diz: o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Tem uma recompensa que vem de Deus. Não é a recompensa que o hipócrita jejuando errado vai ter. O hipócrita vai ter o benefício natural, mas o espiritual é para quem realmente se conecta com Deus. E quando você começa a entender os benefícios, talvez dá para entender a expectativa de Deus. De um Deus que está olhando para a gente e dizendo: eu quero trazer vocês para esse lugar do jejum, porque eu sei o que isso vai liberar, eu sei o que isso vai desatar na vida de vocês. Quem está entendendo, diga amém.
Uma outra ocasião, um irmão falou para mim, falou, me dá um motivo para eu me empolgar a jejuar como se isso fosse me levar para um lugar melhor. Falei, Jesus diz em Marcos 9, 29, que há uma casta que não sai a não ser por meio de oração. Quando os discípulos fracassaram em libertar uma pessoa, Jesus diz, tem um nível que vocês ainda não alcançaram, porque vocês não descobriram o caminho para lá. Eu falei, as pessoas que jejuam vão alcançar e viver coisas em Deus que os que não jejuam talvez não vão ter acesso. Você acha que é um bom motivo? Eu acho que é um bom motivo. E quando eu olho para as Escrituras, eu não posso negar que em cenários de crise, sempre eles trataram o assunto com jejum. Embora a gente deva jejuar por devoção a Deus, por amor ao Senhor, para estar sós com o Pai, assim como Jesus falou sobre orar em secreto, porque queremos desfrutar a presença dEle, Ele falou também a respeito do jejum. Embora esse seja talvez o foco principal que deveria nos mover, é inegável que cenários de crise, crise pessoal, crise coletiva ou social de uma nação, sempre ao longo das Escrituras foram enfrentados com jejum. E todo esse monte de informação que nós temos nas Escrituras deveria sugerir para mim e para você que isso não é mera informação, é ênfase, é uma repetição didática, é Deus tentando nos mostrar que isso tinha que ser parte da nossa cultura como povo que o serve. Então, por exemplo, vamos falar de um aspecto individual, de crise. Salmo 35, 13. O salmista diz, quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia minha alma com jejum, em oração me reclinava sobre o peito. Quando você vai ver o contexto todo do que ele está falando, é quando ele estava precisando, eu lutei por eles. Agora ele vai dizer, agora que eu estou precisando, eles me abandonaram. Mas no contexto, na hora de fazer a analogia, ele diz como ele lutava pelos seus amigos. Estavam enfermos, era um momento de crise, era problema. Eu jejuava por eles. Isso mostra uma mentalidade com a qual eles viviam enfrentando as crises. Agora, em cenários, né, que nós poderíamos dizer de uma crise coletiva para todo mundo, isso se manifestava ainda mais. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, verso 13, diante de uma ameaça de guerra, a Bíblia diz assim, então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. A reação era mais ou menos, para tudo, nós vamos jejuar. Esse exemplo bíblico tem sido imitado ao longo da história. Você estudar a história da Inglaterra, por exemplo, a nação escapou de guerra civil e de duas situações onde teria sido terrivelmente afligido em outras guerras, porque foram proclamados e promulgados jejuns nacionais que tiveram uma intervenção do alto. Então a gente não olha isso só nos tempos remotos e antigos da Bíblia, é um fato. Esdras, capítulo 8, de 21 a 23. Eu espero que esse texto te inspire para o que nós vamos fazer aqui na primeira semana de outubro. Ele diz, então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos, para tudo que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defender do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Nós precisamos aprender a lutar pelas nossas famílias. Né? Ele diz, nós fizemos isso por nós, pelos nossos filhos, pelas nossas casas. E observar e reconhecer que ao longo da Bíblia nós temos um padrão sendo formado, de pessoas que entendiam a prática do jejum e preenchiam a expectativa de Deus. Dito isso, segunda coisa que eu quero trabalhar, atitudes certas e erradas no jejum. Em Mateus 6, Jesus está dizendo, não façam como os hipócritas que querem ser vistos pelos homens. Jesus diz, eles já receberam a recompensa. O que Jesus está dizendo? O que você mais queria que as pessoas te vissem, pronto, te viram. O que você queria é ser aplaudido, ponto, você foi. Recebeu o que você queria, mas você não vai ter nada mais além disso. Aliás, no início do capítulo 6, no verso 1,
Jesus diz, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. E diz, de outra sorte, não tereis galardão junto ao Pai Celeste. Ele está dizendo, se a gente fizer a coisa certa do jeito errado, ela não funciona. Ela não nos leva a um lugar de resultados. Então nós precisamos entender que, embora jejuar seja a coisa certa, seja a expectativa de Deus, a expectativa dele também envolve que a gente entenda como fazer a coisa certa do jeito certo. Mas nós, como igreja, temos tendência de ir a extremos. A gente olha alguns que erraram em algumas coisas e parece que a gente quer desassociar totalmente, até do que de certo, aquelas pessoas que erraram faziam. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 18, no versículo 12, Jesus fala de um fariseu que sobe no templo, começa a bater no peito, se orgulhar, dizendo, eu jejuo 2 vezes por semana. Pergunta, era errado jejuar 2 vezes por semana? Jesus nunca falou isso. Errado era ficar se orgulhando disso, ou como diria no interior, se metidando. Errado era a atitude e não a prática. E para você ter uma ideia como a igreja teve o bom senso de separar as coisas, a Didaquê, que é uma das literaturas, tirando, obviamente, o texto bíblico e sagrado mais antigo da história da igreja, é considerado o mais antigo catecismo cristão escrito, registrado, orientava os cristãos a também jejuarem 2 vezes por semana, mas de preferência evitarem o dia em que os religiosos ou os hipócritas faziam isso, só para não ser associado com eles. Mas eles tinham a capacidade e o bom senso de dizer, a gente consegue segurar os mesmos 2 dias por semana, mas nós não vamos agir como eles agiam. O problema é que muitas vezes a gente acaba indo a extremo. Tem gente, até porque ao longo dos séculos, a igreja romana acabou transformando o jejum num mero ritual, numa imposição coletiva, em datas específicas, na ideia de penitência, que não tem nada a ver com o que nós vamos ensinar aqui. Parece que, de alguma forma, os cristãos reformados disseram, vamos deixar esse negócio tudo de lado. E tem gente jogando, junto com a água suja da banheira, o bebê. Jogando fora, o que não precisava. Deus nunca quis que a gente descartasse o jejum. Ele só quis que a gente fizesse de forma correta. Então vamos entender alguns princípios básicos. Qual é a razão primária do jejum? Todo dia um irmão falou para mim, pastor, eu vou dizer para o senhor, eu não gosto de jejuar não, porque eu passo fome. Eu olhei para ele e falei, sério? E eu falei, e a ideia não era essa mesmo? Qual o propósito do jejum quando você nega não só o alimento, o sustento, mas o prazer à sua carne? É a ideia de mortificação da carne, o que é pregado nas Escrituras. A Bíblia fala sobre negarmos a nós mesmos, a Bíblia fala sobre morrermos para nós mesmos, sobre estarmos crucificados com Cristo, a Bíblia fala sobre massacrarmos a nossa carne, e a ideia começa daí. Então, irmão, não tem como você pensar num massacre que te faça se sentir bem. Agora, é lógico, pessoas que têm uma dieta mais saudável ou que se preparam para um jejum vão sofrer menos. Porque boa parte do sofrimento do jejum é a desintoxicação que a gente passa de uma má alimentação que a gente tem, principalmente em épocas de comida industrializada. Pastor Francisco, desde que eu conheço ele, tem o mesmo peso, a mesma dieta, firme, rigorosa. Eu perguntei para ele, Francisco, quando você decide entrar por jejum, anos atrás, você tem dor de cabeça? Ele falou, não. Eu falei, não acredito. Ele falou, porque não como que nem você. Então, alguns vão sofrer menos. Mas, gente, é muito difícil dizer que a pessoa vai parar de comer e que ela vai ficar bem. Porque, tirando o massacre da carne, a Bíblia define o jejum como afligir a alma. Todo dia o irmão falou, não, pastor, eu não gosto de jejuar que eu fico mal-humorado. Eu falei, sério, estou tentando achar um que fica feliz, rindo porque não comeu. Agora, o que a gente tem que pensar não é no massacre da carne ou na aflição da alma. É no que isso faz pelo nosso espírito. Porque, na verdade, essa morte da carne, essa aflição da alma, é para tirar de cima do nosso espírito um entulho que nos impede de ter uma conexão melhor com Deus. Toda a relação do homem com Deus, ela envolve o nível do espírito. Jesus diz, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Paulo diz em 1 Coríntios 6, aquele que se une ao Senhor
é um só espírito com ele. Todo relacionamento é no nível do espírito. Agora, a maioria de nós nem vive muito consciente do que é o nosso espírito. Porque o tempo todo nós estamos debaixo desse peso, né, da carne, da alma, de emoções, e o jejum, ele consegue nos tocar nesse sentido. Quais são as consequências do jejum, quando a gente fala dessa liberação do espírito? A primeira coisa que a gente pode destacar é uma maior percepção das coisas espirituais. A gente citou Atos 13:2. Enquanto ministravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Principalmente quem está vivendo um momento de definições, que precisa de direcionamento, precisa entender que, além de oração, o jejum é uma ferramenta importante. Ele te ajuda a ficar mais sensível. Vou citar para você uma definição que eu li no livro do Kenneth Hagin aos 15 anos de idade. E nunca mais esqueci. Ele diz: o jejum não muda Deus. Ele, Deus, é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar mudará você. Vai lhe ajudar a se tornar mais suscetível ao Espírito de Deus. Então, o benefício de como isso fortalece não só a nossa comunhão, ou como isso te torna mais consciente de algumas coisas. Uma vez uma pessoa falou para mim assim: pastor, o jejum dá autoridade para a gente. Falei: discordo. Jesus deu autoridade para a gente no nome dele. Isso não tem nada a ver com o jejum. Ah, mas Jesus falou que tem uma casta que não sai a não ser com jejum. Falei que o jejum te torna mais consciente da autoridade que você tem para usá-la. Mas ele não aumenta a sua autoridade. Ele só te leva a uma percepção maior do que é que você tem. O jejum, ele não aumenta a sua fé, mas ele vai tornar a sua fé bem mais fácil de fluir. Por quê? Porque a fé é do Espírito. E quando eu e você começamos a jejuar, parece que aquele entulho da carne e da alma que está sufocando a gente, começa a ir a capacidade de você exercer e liberar a sua fé para coisas maiores e impressionantes. Eu não estou citando isso em pé de comparação com as Escrituras, mas só a nível histórico, para você entender. A Didaquê, aquele documento que eu mencionei, instruía que o novo convertido que fosse batizado deveria jejuar pelo menos 2 dias antes do batismo. Você olha o livro de Atos, na hora de ordenar e estabelecer ministros, jejum. O tempo todo eles tinham a prática de jejum. Mas a gente olha para a vida dos crentes da atualidade e raramente alguém jejua, a não ser numa situação de muito desespero. E nós precisamos resgatar isso. Jesus, quando falou dos discípulos que não puderam expulsar aquele demônio, o primeiro desabafo dele, falou: ô geração incrédula, até quando vos sofrerei? Então, o primeiro desabafo de Jesus mostra que o problema era o quê? Incredulidade, falta de fé. Mas depois ele diz: mas essa casta não sai a não ser por jejum. Às vezes eu lia e dizia: Jesus, se decide. O problema é incredulidade ou falta de jejum? O que resolve é a fé ou é o jejum? É que, na verdade, os dois se mesclam. O jejum tem o poder de tirar aquele entulho do seu espírito que está impedindo a sua fé de se manifestar. Então você se torna consciente, não só da sua autoridade, mas você entra num lugar de ter a capacidade de fluir melhor no exercício da sua fé. Quem está entendendo, diga bem. O jejum não tem nada a ver com mérito. Às vezes eu vejo pregadores dizendo que tem que pagar o preço. Eu entendo que parte do que está dizendo é verdadeiro. E parte disso é difícil a gente tratar de forma absoluta. Por quê? No reino espiritual, a gente não recebe as coisas porque fez por merecer. A gente recebe quando entende a maneira de, pela fé, nos apropriar daquilo que é da graça. E o jejum vai nos ajudar a exercer a fé. Mas, do outro lado da balança, tem os dois lados da moeda. Eu não gosto de tentar transmitir tudo única e exclusivamente como se fosse responsabilidade da fé. Porque a Bíblia mostra coisas que eu e você vamos alcançar e não vamos alcançar só com fé. Por exemplo, a Bíblia diz que nós temos que nos tornar imitadores daqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. Você não vai herdar a promessa só com fé. Algumas coisas envolvem, e perseverança aqui fala da sua dedicação. Nós precisamos entender o que é a nossa doação, como uma expressão e não uma substituição da nossa fé. Se são aquelas obras que Tiago falou que expressam a fé que nós já temos, ótimo. E precisamos entender o quê? Lei de semeadura e ceifa. Quem planta, colhe.
Paulo escreveu e diz que o que semeia pouco vai colher o quê? Pouco. Mas o que semeia muito vai colher muito. Quem decide o tamanho da sua colheita? Não é Deus de forma sozinho, e nem só a sua fé. É a sua decisão do quanto plantar. E algumas coisas que são nossa responsabilidade que a gente não pode se omitir. Eu creio que esse lugar do jejum não substitui a fé, mas ele se associa à fé, dizendo, eu vou plantar, pagar o preço no sentido da perseverança, da doação, da entrega, e não da substituição da fé, ok, dá para a gente entender. O que a gente não pode é tentar imaginar a perspectiva de mérito. Outra coisa que o jejum não é, ele não é mágico, ele não é uma varinha de condão. Todo dia um irmão falou para mim, eu creio no poder do jejum da oração. Eu falei, eu não. Ele, que isso, pastor? O senhor mesmo que me instigou, me inspirou a jejuar? Falei, isso não significa que eu creio no poder do jejum. Que ele ficou me olhando e falou, mas se você não crê no poder do jejum, o que você faz? Eu falei, o problema é que você está fazendo do jejum a fonte que resolve os seus problemas, ele não é. Falei, deixa eu te explicar uma coisa. Um dia desse precisei de ajuda médica. Estava em viagem, liguei para o médico à distância, descrevi o meu quadro, o que eu estava passando, ele com todo o conhecimento que tem, me prescreveu exatamente desde o que eu deveria medicar e o que eu deveria fazer. Eu dei atenção ao que ele fez e o negócio resolveu rapidinho. Agora, por causa disso, eu vou sair falando do poder do telefone ou do telefonema? Foi o telefone que resolveu o meu problema? Não foi. O telefone era a minha conexão com quem tinha o que eu precisava para resolver o meu problema. Dá para entender a diferença? O jejum, irmão, é o telefonema, a oração é o telefonema. O poder não é do jejum, da oração. O poder é de Deus. E se nós não conectarmos com Deus, o jejum pode ser só greve de fome. Porque tem gente jejuando sem ter resultado. Se o poder fosse do jejum, qualquer jejum daria resultado. E deixa eu te mostrar isso na Bíblia, Isaías 58. Se você for rápido de endereço, corre comigo lá, que vale a pena a gente ler junto. Isaías capítulo 58. A partir do versículo 3. A nação está perguntando, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Então tem jejum que Deus não presta atenção, de acordo com o texto, sim. Porque afligimos a nossa alma e tu não levas em conta. Tem jejum que Deus não leva em conta, de acordo com o texto, sim. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, exigi que se faça todo o vosso trabalho, eis que jejuais para contendas e rixas, para feridos com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Tem jejum que não leva a lugar nenhum. Espiritualmente falando, pelo menos não. Então o poder não é do jejum. Mas se nós permitirmos que ele seja a conexão com a nossa fonte, isso vai fazer toda a diferença. Quem está entendendo? Agora, nos versículos 6 em diante, o Senhor diz, porventura não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos, despedace todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres, desabrigados, e se vires o nu, cubras, e não te esconda do teu semelhante? Então, a partir disso, a atitude correta, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e Ele te dirá, eis-me aqui. Então, se nós entendemos de uma forma correta e levarmos isso, nos conectar com Ele, é inevitável que nós vamos ter respostas. É inevitável que nós vamos viver intervenções da parte de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Eu falei que nós precisamos ser sensíveis a momentos que Deus nos dirige. Quando Kelly estava grávida do Israel, nosso primogênito, e foi chegando a hora do parto, um dia eu estava orando, o Espírito Santo disse, jejua. Porque você vai travar uma grande batalha na hora do parto. Ou seja, ele sabe que vai ter a batalha. Se ele já está sinalizando que ele quer que eu vença a batalha, ele não podia fazer isso sozinho? Ele tinha que me mandar jejuar. Porque ele quer que a gente coopere com ele. Ele quer que a gente entre no lugar de exercer fé. Ele quer que a gente aprenda a lutar por aquilo que precisamos.
E eu lembro que na hora que me veio aquele comando, no meio do dia onde eu estava, eu parei imediatamente de comer. E não sabia por quanto tempo ficaria. Terminei o primeiro dia e senti de Deus que não deveria parar. Continuei o segundo dia, no final do segundo dia entendi que não deveria parar. Terceiro dia, e assim foi. Só quando eu cheguei no final do sexto dia, houve dentro de mim um testemunho de vitória. Uma sensação, cheguei lá, e foi esse o dia que eu parei de jejuar. E o que nós vivemos na hora do parto foi de fato um grande problema, mas vivemos também um grande milagre. Eu fico me perguntando, se tivesse feito uma escolha naquela hora de não seguir a direção do Espírito Santo, quanto isso teria me custado? Nós precisamos perceber que Deus quer nos levar a um lugar onde a gente possa viver algo maior, mais intenso, mais profundo. Por favor, diga amém. Então, entendendo a forma certa que é nos conectar com Ele, para terminar aqui, eu quero só tentar trazer orientações práticas agora, não só sobre motivação, mas práticas de como deve ser o jejum. Primeira pergunta que muita gente me faz: podemos comentar que estamos jejuando? Às vezes eu respondo, a questão não é se pode, é precisa? Há alguma necessidade? Porque, na verdade, o que Jesus está dizendo não é que ninguém nunca pode saber do seu jejum. Se você olhar na Bíblia que tinha jejuns coletivos, dias específicos, convocações, todo mundo sabia que todo mundo estava fazendo jejum. O problema não é tomar o conhecimento. O problema é, se o conhecimento for transmitido, o que é que a gente quer passar com ele? Como é que a gente sabe que Jesus jejuou os 40 dias no deserto? Você estava sozinho. A lógica me diz que ele tem que ter compartilhado isso. Até porque se isso é feito sem o desejo de uma promoção pessoal, ele vira incentivo. Como que eu comecei a me sentir encorajado a jejuar? Ouvindo a história de quem jejuava. Gente, meu primeiro jejum, era adolescente ainda, tinha 15 anos de idade. Eu pulei o almoço e porque achei que podia morrer, fiquei com o refrigerante. Eu pensei, não, se ficar sem comer pode morrer, melhor tomar o refrigerante. Porque eu não conseguia acreditar que podia ficar sem comida. Sem contar que os adolescentes têm aquele dom de comer. Mas depois eu descobri que tinha gente que jejuava bem mais do que aquilo. Eu lembro da primeira vez que eu consegui jejuar até 4 da tarde. Meu Deus, não morri, entreguei o jejum. Aquilo me encorajou. Mas depois descobri que tinha gente que jejuava com regularidade 24 horas. Eles não comem nada. Não, só água. E está vivo. Às vezes o cara podia pensar em dizer, não, você está falando com o defunto. Aí eu me animei, vou jejuar 1. Depois descobri que tinha gente que jejuava 2, tinha gente que jejuava 3. Eu lembro quando li o Vinho Novo é Melhor. Vi que ele fez um jejum de 14 dias na água. Eu comecei a conhecer pessoas que, compartilhando a história, mostravam para a gente não só a possibilidade de encarar esse tipo de coisa, mas gerava fé e encorajamento. Então a questão não é se pode ou não pode falar, é deveria. Em que situação? Em que circunstância? Né? Eu, particularmente, é a primeira vez que eu torno isso público, tirando a reunião que nós tivemos com os líderes no início do mês, de qual era o propósito do jejum. Eu evito falar sobre isso. Evito entrar em detalhes. Até porque quando é um jejum prolongado, às vezes a gente assusta alguns que não têm ideia de como a coisa funciona e se processa. Mas isso não significa que em momento nenhum a gente não possa falar. Ok, vamos pular isso. Pastor, como eu devo jejuar? Você decide. Não há regras fixas na Bíblia. Sobre o tipo de jejum que você faz, já vou falar dos tipos. Sobre o tempo e a duração, isso tudo é você que decide. Então, embora nós jogamos uma convocação mais pesada para os pastores e diáconos, nos primeiros 3 dias de outubro, só na água, porque acredito que eles já têm escola, já têm tempo, já têm maturidade para entender o peso do comando. Nós não estamos oprimindo você a ter que virar 3 dias seguidos na água. Embora eu vou te dizer, em algum momento da sua vida, seria uma boa experiência para você ter. Mas há formas distintas. Há 3 tipos básicos de jejum. O comum, a gente normalmente classifica como jejum normal. O que é o jejum normal? Não se come, mas se bebe água. Água não é alimento, água é essencial para o funcionamento do seu corpo, água te ajuda durante o jejum a limpar
né, e a manter o seu corpo. Lucas capítulo 4, versículo 2, diz que Jesus jejuou no deserto durante 40 dias. A Bíblia diz, nos quais não comeu, e ao fim dos quais teve fome. A Bíblia, preste atenção, diz que ele não comeu e que ele teve fome. Não diz que ele não bebeu e nem que ele teve sede. Ok? Então Jesus fez o que nós entendemos ser o jejum normal. Abstenção de alimento, consumo de água. Essa é a única forma de jejum? Não. Você vai encontrar na Bíblia o que a gente classifica como jejum parcial. Daniel diz que jejuou por 3 semanas inteiras. Se você estiver anotando, vou dar até algumas referências, porque eu acho que alguns poderiam estudar isso. Daniel 10, versículos 2 e 3. Diz que ele jejuou por 3 semanas inteiras. Não é qualquer pessoa que suporta um jejum prolongado, e não acho que isso deveria ser feito o tempo todo e toda hora, especialmente sem um comando de Deus. Mas algumas pessoas conseguem lidar com um jejum prolongado de 21 dias, como Daniel fez, num formato que a gente chama do parcial. Ele diz que ele não comeu carne, não bebeu vinho e não comeu manjar desejável. O que tem levado muita gente a chamar o jejum parcial de jejum de Daniel, né? Como mera referência. Em Daniel, no capítulo 1, nós temos uma outra situação diferente desse jejum, onde ele fala para o capitão da guarda da Babilônia, teste a gente, nós não queremos comer as comidas do rei. Tinha muita coisa proibida para os judeus. Ele diz, testa a gente na água e nos legumes durante um prazo. Se no final você vê que nós estamos melhor de saúde do que eles, você deixa a gente continuar comendo isso. Então alguns associam uma coisa com a outra e dizem, bom, então normalmente quando tirava carne, manjar, desejava essas coisas, ficava só na água e legumes. É uma inferência. Não dá para bater o martelo e dizer só isso. Porque eu vejo alguns crentes que têm o dom de criar confusão. Esse quer até regular o jejum do outro. Está fazendo jejum Daniel, não, mas isso não pode. Irmão, você decide o que pode. Outro dia eu falei com um, né? Você está fazendo o jejum, tá? E está comendo essa batata frita. Falei, pastor, legumes. Eu falei, não entraria no manjar desejável isso? Ele falou, pastor, eu classificaria nas coisas essenciais da sobrevivência. Agora, irmão, a gente não pode ficar controlando o jejum do outro. Há sugestões. Se você fizesse um jejum de 21 dias, nos legumes, além de ter força, ânimo, pique para continuar trabalhando, vai fazer um bem extraordinário para o seu corpo. Mas é você que decide. E nós temos na Bíblia o jejum total. O que é o jejum total? Absoluto. Nem comida, nem água. Os 2 maiores períodos que nós temos, um exemplo no Velho Testamento, no livro de Esther, e um no Novo Testamento, quando Paulo se converte. São 3 dias sem comer nem beber. Não é recomendável que se faça mais do que 3 dias, sem água. E pensa num negócio punk, pesado. Porque sem a água para limpeza, o processo de desintoxicação do corpo é ainda mais dolorido, é ainda mais incômodo, mas a Bíblia fala de situações. Um por causa de um impacto de uma experiência, outros numa situação de calamidade nacional, de iminência de tragédia para a nação, fizeram um jejum que eles consideravam ser o mais absoluto e intenso. Fora isso, a Bíblia só fala de 2 pessoas, Moisés e Elias. Moisés, a Bíblia diz, durante 40 dias, não comeu nem bebeu, lá no alto do Sinai. Mas ele está num ambiente envolvido pela glória, completamente distinto do dia a dia. E a Bíblia diz que Elias caminhou 40 dias com a força de um alimento espiritual que o anjo lhe deu. E, embora não seja claro a respeito disso, alguns subentendem, andando 40 dias no deserto, né, pode ser que ele não tenha bebido, mas o padrão, né, é que ninguém passa dos 3 dias, e eu não recomendo isso para ninguém. Agora, falando em recomendar, se você tem alguma situação de saúde que merece atenção, está sendo medicado, não faça nada sem liberação médica. Eu passei alguns anos não autorizado pelos médicos a fazer jejuns prolongados. E estou vivendo uma fase onde os médicos, com todos os exames, estão dizendo que você está na melhor fase da sua vida, em termos de saúde e condição de poder jejuar. Então, se por exemplo, pastor, eu quero entrar nesses 3 dias na água, mas eu
estou com determinado medicamento. Não seja irresponsável, ok? De repente você pode fazer algo parcial, preserva isso, converse, né? Consulte, pergunte o que você pode fazer, embora nada te impeça de fazer, por exemplo, um jejum parcial desse, com a dieta que é muito mais saudável do que esse monte de veneno que a gente costuma se entupir todo dia. Tem mais gente morrendo no mundo pelo excesso de comida do que pela falta dela, acredite nisso. Então, né, se você não for para ficar só na água, eu acredito que isso não deve mexer ou alterar tanto, mas se você tem uma situação específica, procure acompanhamento. Duração. A Bíblia fala de jejum de 1 dia, de 3 dias, de 7 dias, de 14 dias, de 21 dias, de 40 dias. Outro dia alguém me perguntou, pastor, tem que jejuar de 7 em 7? Ele falou, outro dia o senhor falou de um de 7, outro dia falou de um que fez um de 14, outro dia fez um de 21, tem que ser múltiplo. Tem uma coisa assim, da numerologia. Falei, não. Às vezes é mais fácil contar em semanas alguns propósitos maiores que a gente faz, né? Mas eu já comecei a jejuar várias vezes sem saber quando ia parar. E de repente parei no 4º dia, senti deu. Né? Já comecei a jejuar pensando que era um dia e aquilo foi continuando. Não tem uma quantidade, você decide. O que nós estamos fazendo dessa convocação dos 3 dias é algo parecido com o que aconteceu nos dias de Esther. Queremos uma intervenção de Deus, queremos uma mobilização. Você não pode fazer só na água, faça parcial. Pastor, não dá para mim fazer os 3 dias. Ok, não espera chegar outubro. Tenta dar pelo menos esses 3 dias antes. De repente você faz um jejum de 24 horas, encerra à noite. No outro dia faz de novo, encerra à noite. Agora, tudo depende do seu tipo de trabalho, né? Se você tem um trabalho braçal que exige de você energia, talvez seja melhor antecipar o jejum para o fim de semana, em vez de deixar para segunda, terça e quarta. Mas a decisão é sua. Agora, nós precisamos entender que, de uma forma geral, eu não perguntaria por que praticar o jejum, por que jejuar. Eu faria a pergunta inversa, por que não praticar, depois de tudo que você ouviu? Por que deixá-lo de fora da prática da nossa vida? E quando a gente vai fazendo, nós vamos descobrindo aos poucos. Eu fui descobrindo alguns limites do meu corpo, eu fui descobrindo... E, gente, eu posso contar aqui... Outro dia, quando eu preguei a mensagem do Até que Nada Mais Importa, que eu falei daqueles 21 dias na água, alguém falou, pastor, eu queria ser que nem o senhor, eu começo a jejuar, eu não aguento, eu desisto. Eu falei, você acha que isso nunca aconteceu comigo? Eu falei, já dei de comer porque não aguentei, até comer porque esqueci. Eu lembro de um dia assim, a decepção, eu estava no meio da tarde, comi uma banana. Quando eu estava terminando de comer a banana, lembrei que estava de jejum. Falei, já era. Né? Eu lembro de uma ocasião que eu reuni um grupo de pastores e líderes, morava em Guarapuava na época, e nós decidimos nos trancar 3 dias na chácara. Os primeiros 2 dias a gente segurou bem. E o duro que a gente tinha uma mania besta. O homem, quando junta, tem uma mania de ficar provocando um ao outro. Então, no segundo dia, aquele pior dia da desintoxicação, que está todo mundo mal-humorado, doido para fugir, comer, a gente já está trancado, longe para não acontecer isso. Aí começou uma brincadeira, não dizia, imagina agora uma lasanha bolonhesa. Daqui a pouco vinha outra, imagina um frango assado. Imagina uma pizza, né, de 4 queijos. A turma chegava a ter visão. Aquela brincadeira foi indo ao longo do dia. Teve uma hora que um falou assim, na época isso, eu acho que nem existe mais lá em Guarapuava, mas era famoso lá. Pensa num x-salado do Lagoa Lanches. Ninguém fez foi um silêncio. Na hora que eu vi o silêncio, falei, entrou em todo mundo aí. Aí daqui a pouco um levantou e falou, olha, se alguém quiser buscar, está aqui a chave da minha caminhonete, o lugar era afastado, está aqui o dinheiro, a gente devia estar uns 15 pelo menos. Eu banco para todo mundo. Eu levantei e dei um sermão em todo mundo. Falei, nós viemos para cá para estar afastado, para não ter esse tipo de coisa, para buscar Deus, para jejuar, sem não ter compromisso com Deus. Depois que todo mundo estava murcho com a bronca, eu virei para o irmão e falei, é sério o negócio da caminhonete do dinheiro? Ele falou, é. Falei, daqui que eu busco. Eu mesmo peguei x-salada para todo mundo. Aí alguém olhou para mim e falou, que fracasso. Falei, irmão, tu já fez 2 dias pelo menos? Não. Falei, então cala a sua boca. Falei, nós não aguentamos terceiro, mas pelo menos vamos 2. Sabe, querido, aos poucos nós vamos nos exercitando e vamos aprendendo.
Agora, hoje o que eu tenho entendido, se fizer um compromisso e um voto com Deus, tem que cumprir. Ok? A Bíblia fala do que jura, um dano seu não muda. A Bíblia fala, se votou, tem que cumprir. Então, há momentos onde eu prefiro entrar sem um voto. Nesse tempo agora eu entrei e falei para Deus, para minha esposa, para o médico e para o presbitério. Falei, minha intenção é fechar o tempo todo na água. Se não der, eu transiciono para o líquido. Então, eu tinha um plano B, né? Porque não sabia, nunca tinha feito mais do que 21 dias na água. Eu quero te encorajar. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Se você nunca fez, não começa a tentar virar o campeão do jejum da noite para o dia. Comece a exercitar. Comece a incluir isso nas suas práticas, né? Começa com algo menor. Comece com jejum parcial. Mas eu gostaria que você entendesse o peso e a importância dessa convocação. E que a gente não pare só nessa de outubro. Não, pastor, eu entendi a mensagem, a jejuei em outubro, por esse ano deu. Não, eu espero que isso possa se tornar parte de um estilo de vida que nos ajude a entrar não só na plenitude dessa nova estação que Deus tem para nós, mas a usufruir de uma forma geral no dia a dia, muito mais daquilo que Ele tem. Você recebe esse encorajamento em nome de Jesus? Eu gostaria que você fechasse seus olhos, que você pudesse orar e dizer, Senhor, eu quero absorver, eu quero entender o ensino bíblico sobre jejum. É lógico que esse assunto merece um curso inteiro, um livro inteiro. A gente está tentando de forma resumida, breve, te dar o básico. Mas eu não consigo imaginar como a gente aceita a ideia de uma vida cristã que não tenha as marcas do jejum. Eu quero que você possa orar e dizer, Senhor, eu quero entender, eu quero corresponder com a tua expectativa. A expectativa dele não é porque ele quer oprimir você. Ele quer que você viva os benefícios. Ele quer que você experimente o resultado, para que a glória dele seja a tua retaguarda, para que você clame e ele te responda e diga, eis-me aqui. Espírito Santo, só o Senhor pode nos ajudar a entrar nesse lugar de uma fome tão maior pelo Senhor, que chegamos ao ponto de desprezar o que é essencial à sobrevivência, o que é tão prazeroso ao paladar. Nós queremos viver nesse lugar, onde o nosso jejum reflita a fome de Deus. Não só o desespero por uma intervenção específica, não só a expressão de fé de quem precisa de um problema resolvido, mas a expressão de um coração que quer conectar cada vez mais com o Senhor, que quer entrar em lugares que ainda não entramos antes, que quer viver uma nova dimensão. Abra os nossos olhos. Nossa mente foi tão programada, não apenas pela cultura, pela nossa própria carnalidade, a lutar contra o jejum. Nosso instinto de sobrevivência nos coloca na contramão de tudo isso. E muitas vezes mudar a forma de pensar e as nossas práticas, elas requerem algo que só a tua palavra e o teu Espírito pode fazer dentro de cada um de nós. Nós nos recusamos a saber que estamos tão próximos de viver algo novo nessa nova estação e não lutar por isso. E não nos entregar mais ao Senhor. Vem sobre nós. Desperta algo em nós. Quebra essa forma errada de pensar. O peso e influência mundana e não do que um filho da luz deveria ter. E ajuda-nos a entender por trás disso não o peso de um Deus que quer nos oprimir, mas o convite insistente e amoroso de alguém que quer nos romper, que quer ver a gente experimentando mais daquilo que o Senhor tem. E nós clamamos por isso. Nós clamamos por isso em nome de Jesus. Nós clamamos por mais do Senhor na vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs aqui. Por mais do Senhor nas nossas casas e nas nossas famílias.
por mais do Senhor, para vivermos plenamente o teu propósito. Que venham dias de se trazer o céu à terra. Nós clamamos em nome de Jesus. Eu queria usar esse tempo para compartilhar o que Deus tem colocado no meu coração, que nos últimos anos, em especial de um ano para cá, né, se tornou parte para mim de uma verdadeira cruzada pessoal. Né, rodando o Brasil e mesmo fora dele, eu fiz isso em todos os estados do Brasil, batendo numa tecla que é um assunto, que é algo, né, que Deus precisou corrigir na minha vida nos últimos anos. E o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4, que com a consolação que a gente é consolado, a gente consola os outros. A gente precisa transbordar o que recebemos de bom, seja um aprendizado direto antes de errar, seja correção depois de termos errado que dá um novo rumo, né? E eu sinto esse encargo. E orando bastante ao Senhor, eu senti de ter uma conversa com vocês nessa manhã, né? Se tiver que dar um título a ela, eu vou usar um título, não lembro se era o título do filme original, mas pelo menos a tradução, quando era garoto, O Céu Pode Esperar. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, no capítulo 7 e no verso 17. Eclesiastes 7, 17 faz a pergunta: não seja demasiadamente perverso nem tolo. Agora vem a pergunta: por que você morreria antes da sua hora? Depois de repreender um comportamento que é chamado tolo, né, como tolice, a pergunta é: por que morreria antes da sua hora? Esse texto me deu muito material para pensar, porque de alguma forma, ao longo dos anos, dezembro desse ano eu completo 32 anos só de pastorado, pregando mais tempo, né? E se tem algo que eu fiz e participei na vida, foi velório. Talvez a frase mais ouvida em velório, depois do clássico meus pêsames, meus sentimentos, seja um comentário comum, que eu ouvi muito da boca de crentes e não crentes. Pois é, quando chega a hora de alguém, não há nada que possa ser feito. E nós temos uma ideia meio que fatalista, que todo mundo tem dia e hora certa, pré-determinado para morrer. Ou seja, a maneira como eu e você escolhemos em relação ao nosso estilo de vida não teria impacto sobre isso. E esse equívoco tem nos custado caro e caro demais, né? E eu quero conversar um pouco com você a respeito disso. Porque se há uma hora pré-determinada para todo mundo, esse entendimento foi construído principalmente em cima da declaração do Salmo 139, 16, todos os meus dias foram escritos no teu livro quando nenhum deles ainda existia. E a gente muitas vezes confunde pré-ciência com pré-determinismo. Mas a Bíblia não se contradiz. A mesma Bíblia que diz que está tudo registrado, também faz a pergunta: por que morreria antes da hora? Se tem hora pré-determinada para morrer, não dá para morrer antes. Se morre antes, significa que essa hora pré-determinada não é tão inflexível quanto alguns de nós acreditamos. A Bíblia fala sobre pessoas, né, que não apenas podem encurtar os seus dias, mas fala sobre gente que pode aumentar os seus dias. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele cita um dos 10 mandamentos: diz, honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e você seja de longa vida sobre a terra. Então nós podemos ou aumentar ou encurtar os dias. Se há um tempo pré-determinado, não dá para aumentar nem encurtar. Se dá para aumentar e encurtar, não há um tempo pré-determinado. Então, eu e você precisamos pensar, e lógico, não dá tempo de eu entrar em detalhes, nem explanar o pano de fundo doutrinário. Aqui eu quero apresentar a versão de forma resumida, mas justamente por causa dessa maneira errada de pensar, eu durante muito tempo não me preocupava muito com algumas questões naturais, porque a gente tem a tendência de espiritualizar o que não precisa. Não é? Por exemplo, em Deuteronômio 22, 8, Deus diz: quando você construir uma casa com terraço, faça também um parapeito, um muro de proteção. Por que é que Deus disse isso? Ele dá razão lá. Ele diz para que você não se torne culpado do sangue se alguém cair de lá. Ou seja, Deus está dizendo: se alguém cair por negligência, por falta de cuidar de vocês, não coloque a culpa em mim. Porque a gente tem a mania de jogar tudo para Deus. O camarada está distraído, olhando o celular, atravessa a avenida, atropelado, a gente diz: Deus recolheu. Imagina Deus olhando do céu e dizer: o que eu tenho a ver com isso? Né? Deus está dizendo: se eu não colocar o parapeito, alguém caiu, o culpado é você. Não diga que fui eu que recolhi. Então nós espiritualizamos o que não precisa. Ah, mas Deus prometeu proteger. Isso não nos exime da responsabilidade de nos protegermos.
Tanto quando o diabo vai tentar Jesus no deserto, diz, por que é que você não pula do pináculo do templo? Jesus disse, também está escrito. E ele vai citar o Salmo 91. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde. Jesus não negou que isso está lá. Ele diz, mas também está escrito, tem o outro lado que o complementa. Né? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu acredito que muitos de nós temos adotado um estilo de vida que não receberia outra classificação de Jesus que não seja exatamente esse. Estamos tentando a Deus. Em nome de acreditamos que Deus cura, que Deus intervém, nós ignoramos que certas coisas não precisam ser espiritualizadas. Então, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, no verso 23, Paulo dá um conselho ao seu discípulo. Não beba somente água, tome também um pouco de vinho, por causa das tuas frequentes enfermidades no estômago. Não era apenas algo momentâneo. Né? O apóstolo Paulo está dizendo e Paulo tinha um ministério de curas e milagres como pouco. Ensinava sobre fé e oração como poucos. Ele não está dizendo, Timóteo, vou botar a mão na sua cabeça e vou resolver isso. Ou você vai só orar a respeito. Ele dá orientações práticas. Se você fizer ajustes na sua alimentação, introduzir alguns alimentos que têm certos elementos terapêuticos que o próprio Criador fez, problema resolvido, você volta a ter saúde. Né? Então, outro dia eu estava citando esse texto, até porque Romanos 15:4 diz tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito, até esse conselho. Aí uma pessoa me questionou, você não crê que Deus cura? Eu falei, eu creio que Deus cura. E acho que só espiritualiza quem crê, porque quem não crê vai se garantir no natural. Então, o nosso erro é justamente não apenas porque cremos, mas porque temos visto Deus agir. Mas nós não podemos jogar tudo para Ele. Eu cheguei, né, no ano de 2008, bater o peso de 153 quilos. E o que tinha de amigo tentando me alertar, toma cuidado. Mas eu estava naquela fase, né, que os médicos eles chamam assim daquele intervalo de saúde, o health span. Né? Eu costumo dizer que de perto dos 20 até perto dos 40, normalmente você faz o que quer e a conta ainda não chegou. E um dia eu recebi a visita de uma pastora amiga nossa lá da Itália, que veio acompanhada de uma discípula, uma amiga dela da igreja, que era médica. Quando ela entrou e me viu, eu estava no auge do sobrepeso, dos 153 quilos. Ela regalou os olhos e disse, pastor do céu, cada vez que eu lhe encontro, o senhor está maior do que a última vez. Ela falava bem o português, né? E ela falou, desculpa, eu sou médica, eu não consigo não tocar no assunto. Ela falou, já começamos, vamos até o fim. O senhor tem feito check-up? Para surpresa dela, esperava ou não, eu falei, sim. Ela, quando foi o último? Ela imaginou, alguns anos. Eu falei, faz 2 meses. Ela falou, e aí? Eu falei, e aí que está tudo bem. Ela fez cara que não acreditava. Eu falei para minha esposa, pega os exames. Tipo, vamos esfregar na cara dela. Quando o que ela levantou buscar, não precisa pegar. Eu falei, só está fazendo cara que não está acreditando. Ela falou, desculpa, pastor, difícil acreditar que o senhor esteja bem, mas sua palavra vale mais que o exame. Não vou olhar o exame. Quando eu me senti assim, digno de confiança, ela começou a fazer as perguntas. Ela só não olhou, ela quis saber da minha boca. Né? Como é que está a questão do colesterol, triglicerídeos, pressão, diabetes? E, naquele momento, surpreendentemente, estava tudo bem, porque eu ainda estava no tal do Health Span. À medida que eu fui dando os resultados, ela falou, certeza que foi um cardiologista que fez esse check-up? Eu falei, sim. Ela falou, estou curioso para saber o que ele falou no final. Eu falei, olha, ele estava com a cara que nem a da senhora, assim, de que não está gostando. Mas eu lembro que ele jogou o envelope na mesa com o resultado dos meus exames, jogou com força, eu lembro do envelope rodando e batendo no meu peito, e ele falou assim, digamos que o senhor tem mais sorte do que juízo. Não era para com peso desse estar com resultados tão bons. E dentro de mim eu estou sorrindo, pensando só me de Deus, que é aquela espiritualização que muitos de nós temos feito. No momento que eu falei isso, ela me interrompeu e falou, desculpa, eu vou discordar do seu médico. Ela falou, pastor, o senhor não está tendo sorte. O senhor só está ganhando tempo. E ela falou uma frase que seria o início do processo. Ela diz, pastor, lembre de uma coisa, o corpo é que nem cartão de crédito. Primeiro o senhor gasta, depois chega a fatura. Ela falou, e o senhor está gastando pra caramba, está arrebentando tudo quanto é limite. Essa conta vai chegar e vai chegar alta. E na hora, assim, eu tento lidar com aquilo, resistir na minha mente, mas eu nunca mais consegui esquecer essa frase. Ela ficou martelando na minha cabeça. Não produziu resultado imediato. 1 ano depois, a pressão disparou. Tive que começar a controlar com o remédio. 1 ano depois da pressão, já 2 depois da conversa, foi a vez da diabetes. Chegou com força. Quando eu vi a combinação dos dois, apavorado, comecei a perder peso. Perdi num ano, dentro de um período de 1 ano, até menos do que 1 ano, 27 quilos. Quando eu bati 126 quilos,
sumiu a diabetes, resolveu a pressão e eu malandramente parei de emagrecer. Ainda ficaria uns 3 anos e meio, mais ou menos, com esse sobrepeso, mas naquela fase que eu já estava dizendo assim, estou administrando, porque eu vi que a conta tinha chegado. Mas, depois de uns 3 anos e pouco, Deus começou a mandar um exército de gente para me confrontar, me cobrar, me corrigir, e aquilo foi se tornando progressivo. Eu brinco que 2013 foi o ano da conspiração divina, eu apanhava de todo lado. E valia tudo, dedo no olho, mordida, cotovelada, né? Mas teve 3 conversas que realmente foram parte assim da fase final de entender e começar a mudar o processo. Um deles foi um amigo que me abordou. E quando eu falo amigo, é daqueles que têm coragem de botar o dedo na sua cara, te corrigir. E ele, um dia, me aborda e fala assim, Subirá, pelo amor de Deus, você tem que se cuidar. Você recebeu de Deus um dom especial, nós não podemos te perder cedo. Quando ele falou isso, eu já reagi. Porque essa tentativa de me assustar com a morte, muita gente já tinha tentado, ninguém nunca conseguiu. Um médico uma vez falou isso para mim, né? Ele simplesmente olhou, quando eu estava no auge sobrepeso, falou, você conhece alguém que tem o seu peso e pelo menos 70 anos? Eu pensei, falei, não estou lembrando de ninguém. Ele falou, pensa bem, não precisa ser amigo próximo. Eu pensei, esgotei todos os níveis de relacionamento, mesmo que superficiais. Falei, doutor, não lembro de ninguém. Ele falou, não lembra porque não tem. Eu falei, emagrece até os 70? Ele falou, não, morre antes. Mas ninguém nunca me assustou com essa ideia, porque eu dizia para as pessoas, o crente não morre, é promovido e transferido, né? Sai daqui da filial, vai para a matriz, vai trabalhar mais perto do chefe. E eu simplesmente conversava isso. Então, quando esse amigo meu começou, eu já acionei o modo faca tramontina, corte rápido. Não podemos te perder, eu olhei para ele e falei, para mim o morrer é lucro. Citando Filipenses 1. E disparei outra frase de Paulo, partir estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Porque eu pensei, vou matar essa conversa no início, antes de começar. O que eu não esperava era o faca tramontina, o corte rápido que veio do outro lado. Ele olha para mim e fala assim, isso você der a sorte de morrer. Falei, como é que é? Ele falou, meu amigo, vai estudar estatística. Você acha que gente que não se cuida com você morre na primeira? A maioria não dá essa sorte, não. Você está imaginando o quê? Que uma hora vai desligar o disjuntor, né? A cabeça cai, o espírito parte para estar com Jesus num processo rápido, indolor. Ele falou, a maioria não tem essa sorte. Vai sofrer numa cama, dá trabalho para a família. Gente, pela primeira vez alguém me assustou. Porque eu pensei o seguinte, eu falei, uma coisa é você deixar o melhor dessa vida para ter algo ainda melhor, que é estar com Cristo. Mas tem um limbo aqui no meio, que não é nem uma coisa nem outra. Mas ele mal esperou processar o susto e mandou a segunda frase. Ele falou assim, além de que de uma covardia sem tamanho sua declaração. Ainda me remedou. Partir estar com Cristo, incomparavelmente melhor. Ele falou assim, melhor para quem? Só para você, seu egoísta. E Kelly, sua esposa, que vai ficar. E seus filhos, que você ainda não terminou de criar. E o plano e o propósito que Deus te confiou. Ele falou literalmente assim, então que se lasque o resto, porque para você é melhor. Falou, se isso não é encarnação da covardia e do egoísmo, me diga o que é. E eu emudeci. Eu nunca tinha pensado pelo outro lado. E quando achei que já tinha apanhado o suficiente, ele mandou a terceira. Ele falou, e para o ensinador de Bíblia, como você, parece que não entendeu, foi nada de Filipenses 1. Eu não sei o que me ofendeu mais, Odilon. Ele me chamar de covarde ou dizer que eu não tinha entendido Filipenses. Eu abri Filipenses 1 na hora, e eu quero que você abra comigo, para provar que ele estava errado. Só quando abri, eu mesmo vi que eu estava errado. Até aquele momento, eu nunca tinha enxergado ou entendido Filipenses 1. Eu quero que você leia comigo do verso 20. Se for possível, vou pedir ao pessoal que projete isso. Paulo diz assim, minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo. Você pode repetir isso comigo? Diga, Cristo será engrandecido no meu corpo. Agora é o que ele diz, quer pela vida, quer pela morte. A maneira como vivemos deve engrandecer a Cristo. A maneira como vamos morrer também deveria engrandecer a Cristo. Esse é o contexto que Paulo está falando. Verso seguinte, 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu nem lembrava da parte o viver é Cristo. Eu só ia para o morrer é lucro. Quando você vive Cristo, para Cristo, o modelo de Cristo, a conversa é outra. Gente, Efésios capítulo 5, né, fala a respeito do Senhor Jesus como modelo que o marido deve imitar no trato com a mulher. E diz que o marido tem que amar a esposa como ama o próprio corpo. Aqui não é um conceito só de amor próprio, mas dentro do amor próprio, que é o universo maior, está falando de amor pelo corpo. E depois de falar isso, ele diz, porque Cristo
falando a respeito da igreja, né, em relação ao seu corpo. O alimenta e cuida dele. Se ele é o nosso referencial de caráter e comportamento, e ele cuida do corpo, e o cuidado não se limita à nutrição, ele é abrangente. A pergunta é, de onde eu e você tiramos a ideia que a gente não precisa se cuidar? Então, o viver é Cristo é reproduzir desde o modelo. Gente, quando você olha para Jesus, né, alimentação saudável, ingestão de água, né, movimento, exercício físico, alguns estudiosos calcularam quanto Jesus andou. Além do trabalho manual como carpinteiro, né, é assustador essa conta feita só nos dados que nós temos, que os evangelhos não dizem tudo que ele fez nos 3 anos e meio. Né? Então, alguém calculou, baseado nos textos, de onde saiu, aonde chegou, em quanto tempo, que Nosso Senhor andou uma média de 32 quilômetros por dia. Qual foi a última vez que você deu um rolê de 30 quilômetros? Outro calculou só as distâncias, sem se preocupar com a média diária do que ele teria, eliminando os relatos repetidos dos evangelhos, e chegou à conta de que Jesus teria andado, no mínimo, 5.000 quilômetros a pé durante os dias do seu ministério. Não há ângulo ou perspectiva que se avalie Jesus que ele não seja um exemplo. Sono. Jesus, Marcos capítulo 6, quando os discípulos vêm dar um relatório do ministério que está bombando, ele diz, vamos para um lugar à parte, repousar um pouco. Ele não está preocupado só com a sua produtividade, mas com a produtividade sustentável, durável. E se você não respeitando os descansos, ele não só respeitava, mas ele exigia isso dos seus discípulos. Né? E, para concluir a lista, eu posso te garantir que Jesus era magro. Mas magro assim, ó, estilo meu dedo minguinho, no nível profissional, não amador, que alguns aqui são. Eu nem amador sou. Como nós fazemos essa conta? A Bíblia diz que Jesus teve fome ao final de 40 dias de jejum. Eu já fiz 10 desses jejuns 40 dias, eu nunca tive fome. Porque aqui tem reserva, meu amigo. Aquela fome é a fome literal, quando as reservas de gordura que estão sustentando você durante o jejum terminam. Menor índice de gordura corporal que eu terminei um jejum até hoje foi 8,5%. Dava para encarar mais dias. Para Jesus ter tido fome, ele tinha que ter um baixo índice de gordura corporal, ou seja, não há área que a gente possa falar hoje de cuidar do corpo, da saúde, que Jesus não seja modelo. E quando Paulo diz o viver é Cristo, nós precisamos focar. É não apenas para ele, mas reproduzir quem ele é. Aí sim, o morrer é lucro, não apenas pelo que vem depois, mas por termos cumprido aquilo que se espera de nós. Verso 22. Entretanto, se eu continuar vivendo, mesmo que o morrer seja lucro, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Agora Paulo está dizendo, bateu uma dúvida sobre a escolha. 23. Estou cercado pelos dois lados, outra tradução diz dividido. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ninguém vai negar que o céu é maravilhoso. Mas olha o que diz no 24. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Paulo está dizendo, se eu partir para estar com Cristo, é incomparavelmente melhor. Melhor para quem? Só para mim. Mas se eu não for egoísta e, além de mim, pensar em vocês, é melhor que eu fique, para ter mais fruto do meu trabalho. Ainda existem coisas que precisam ser feitas. Eu posso ser útil na vida de vocês. Então, levando isso em conta, e aqui que eu quero usar a frase do tema, o céu pode esperar. Nenhum de nós vai negar que o céu é extraordinário. Mas você tem literalmente todo o tempo do mundo para desfrutar. Vai estar lá a eternidade toda te esperando. Não há razão alguma para que você apressemos a nossa partida às custas de comprometer o plano e o propósito de Deus. Verso 25, ele encerra dizendo, convencido disso, estou certo de que ficarei, permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Observe que partir mais cedo ou ficar mais tempo, Paulo diz, minha escolha. Ele não joga isso como fosse uma decisão arbitrária ou unilateral de Deus. Há muitos motivos pelos quais alguém pode interromper isso. Você tem desde alguém que decide tirar a própria vida, como gente que não ousaria fazer isso, mas como Elias diz, tira o Senhor, eu não. E há muita gente desistindo, por inúmeros motivos. Quando você olha para Elias, é evidente que ele tem um burnout. Sem contar a batalha espiritual que está, um estresse absurdo no nível emocional e físico. E alguns de nós não estamos carregando a estrutura necessária, olhando as 3 áreas, espírito, alma e corpo, para suportarmos a batalha na qual nós estamos envolvidos. E nós precisamos repensar a maneira como estamos lidando com o corpo. Essa primeira conversa com esse amigo foi uma pancada. Pouco tempo depois, me apresentaram um outro pastor, esse não era amigo, tinha acabado de conhecer.
Supostamente, quando você está conhecendo alguém, você se esforça para ser simpático, apresentar a melhor versão. Esse camarada não fez esforço nenhum para me agradar. Primeira pergunta que ele me fez, a hora que nos apresentaram. Falou, você já ouviu falar de um avivalista escocês? Escocês não. Eu acho que é escocês. Escocês. Chamado Robert Murray M'Cheyne. Falei, já ouvi falar do M'Cheyne. Conhece as frases e citações dele? Nem deixava eu falar. Né? Era perguntas em sequência. Conhece as frases e citações dele? Falei, algumas. Citei uma deles no último livro, era o último da época. Ele falou, conhece a mais célebre? Falei, olha, eu não tenho certeza se eu conheço. Ele falou, se não sabe, não conhece. Eu pensei, está para o crime, está estreando uma ferradura nova aqui hoje. E ele olhou para mim e citou a frase mais célebre do M'Cheyne. Foi a que ele proferiu no leito de morte. Detalhe, um dos ministérios que mais chacoalhou a Escócia. Faleceu aos 29 anos. Não chegou aos 30. E a frase, por ele citada no leito de morte, foi, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo. Já não posso levar a mensagem. Basicamente, ele estava dizendo, o propósito será comprometido, porque eu não cuidei do meu corpo como deveria. Associado ao que eu tinha entendido de Filipenses 1 e da outra conversa, foi a segunda pancada. Essas duas primeiras conversas, eu, usando a alegoria do boxe, eu digo que foram knockdown. Me botaram na lona, mas não me desmaiaram, não me apagaram. Mas viria a terceira. Essa aconteceu em novembro de 2013. As minhas andanças pelo Brasil, mas em especial alguns países da Europa, me perguntavam muito se eu conhecia um pastor brasileiro chamado Paulo Canuto. De tanto me perguntaram, eu fui ficando curioso. Quem é? Quero conhecer. Descubro que em novembro de 2013 a gente ia falar numa mesma conferência em São Paulo. Eu faria a abertura na primeira noite e no encerramento. O problema é que eu falava na quinta noite, sexta de manhã, eu já viajava para outro estado, para outra conferência. Eu não iria ouvi-lo. Então eu estava torcendo para ele estar lá na primeira noite, para a gente conhecer, e felizmente ele estava. Quando terminou o evento, os organizadores fizeram uma janta para os pré-eletores na igreja mesmo. Hoje em dia já não janto depois de culto. E naquela época comia na hora e na quantidade errada. Então quando nós fomos comer, meu prato era uma montanha, e eu olhei para o dele, a hora que a gente se encontrou depois de servir, e era um pratinho daquele que a gente chama simbólico. Mal sujou o prato, tinha quase nada. Eu simplesmente olhei e pensei em voz alta, está se cuidando. É lógico que eu não queria conversar sobre aquilo. O tamanho do meu prato, com o peso que eu estava, nessa época eu estava ali na fase dos 126 quilos. Quando eu falei, está se cuidando, ele respondeu com uma pergunta. Quantos anos você tem? Fora que eu pensei, deu ruim. Quando alguém com mais de 60 anos pergunta a sua idade, ele vai te dar sermão, pode esperar isso. E eu já respondi com a cara meio desanimado. Né? Eu estava para fazer 41, estava com 40 anos, já adiantei, falei, 41. Ele falou, não, estou perguntando sua idade. Acho que ele percebeu minha reação, quis se explicar. Porque ele falou assim, quando eu estava com 44 anos, ele falou, achei que você estava perto dos 40, eu morri. Ele falou isso, eu olhei para ele e falei, você o quê? Eu pensei, eu não ouvi direito. Ele falou, eu morri. Eu falei, como morreu? Ele falou, eu morri. Ele falou, eu tenho o laudo médico da minha morte. Ele apresentou Eva, a esposa que estava do lado dele, e falou, ela é minha testemunha. Foi ela que me socorreu, me levou para o hospital, assistiu tudo. Eu, curioso, comecei a fazer um monte de perguntas. Eu sempre brinco, não é todo dia que você conversa com alguém que já morreu. Eu já conversei com vários, eu faço muita pergunta. E para encurtar a história, ele falou, olha, meu corpo entrou em falência aos 44 anos. Os médicos me reanimaram 5 vezes. Ele falou, nas 4 primeiras eu voltei. Na 5ª eu não voltei mais. Falei, como é que você sabe que não voltou? Ele falou, porque eu me vi em espírito saindo do meu corpo. Meu corpo está deitado na maca. O médico continua o procedimento, falou, acompanhei pelo relógio da parede. Não tinha noção que eles tentavam isso por tanto tempo. Foi em torno de 1 hora. Né? Eu acho que o limite costuma ser uns 40 minutos. Ele falou, tentou muito a 5ª vez. Quando não deu mais, ele falou, estou assistindo do lado de fora toda a cena. Falou, e minha versão bate nos mínimos detalhes com a da minha esposa e a do médico. Quando ele interrompeu o procedimento, dizendo, não há o que ser feito, eu vi o desespero da minha esposa, ela pedindo, ele explicando por que não tentaria. Ele falou, acompanhei tudo. Eu vi o que ele falou quando tirou a aliança do meu dedo, entregou para ela. Eu vi que horas era no relógio da parede, quando ele assinou o meu lado. Estou vendo tudo isso do lado de fora. E ele falou, Jesus apareceu atrás de mim. Ele falou, pensa numa presença que não precisa de anúncio. É uma glória inconfundível. Ele falou assim, eu não sentia permissão de vir a encarar, mas ele falou, antes de Jesus falar, eu já sabia que era ele. Como ele deu a deixa antes de Jesus falar, eu curioso já falei, perguntei, falei, o que ele falou?
E ele me disse que Jesus chegou perto do ouvido dele e sussurrou a seguinte frase: você é um suicida. Eu estremeci. Eu sabia para onde é aquela conversa. O Senhor continuou falando para ele, disse: eu tinha um plano extraordinário para a sua vida. E você conseguiu abortá-lo porque nunca cuidou do seu corpo. Quando eu ouvi essa frase, nunca cuidou do corpo, eu interrompi ele. Falei: para, será gordo? Tipo, vamos falar rasgado comigo? Ele falou: não. A única coisa que estava em ordem era o meu peso. Tudo o resto era uma bagunça. Não me alimentava direito, não me exercitava, não dormia, não descansava. Né? Ele falou: minha vida era uma bagunça. E ele falou assim: cara, 44 anos, meu corpo entrou em falência. E eu lembro que eu larguei a interjeição de espanto dos carioca. Caraca! E quando falei caraca, ele falou: calma que fica pior. Eu estou tentando pensar, como é que pode ficar pior? Você acabou de assistir você saindo do corpo, sua mulher desesperada com a sua partida, Jesus te chamando de suicida e dizendo que você encurtou seus dias e abortou o plano. Como é que pode ficar pior? Ele falou: não, Jesus me deu uma visão do que seria o velório do dia seguinte. O velório que nunca aconteceu, eu assisti. Ele falou: eu tenho isso na minha memória, como qualquer fato real da minha vida. Ele falou: penso numa memória que me fez mudar de vida e que me faz lembrar aquela mensagem. Eu vi meu corpo arrumado no caixão, decorado com flores, amigos, familiares chorando, as coroas de flores do lado de fora, aquele ambiente de velório que você, como pastor, conhece bem. Ele falou: então alguém chegava perto do corpo, estendia a mão na direção do meu corpo e dizia: mas o Paulo era uma bênção. Por que será que Deus o recolheu tão cedo? A conta nós sempre jogamos para Deus. Nessa hora que a pessoa fazia o comentário da visão, Jesus, quando estava falando no ouvido dele, enquanto ele tinha visão, Jesus disse: além de abortar o meu plano e o meu propósito para a sua vida, você faz com que eu seja julgado. Jesus disse: eu não te recolhi coisa nenhuma, foi você que se matou, mas agora as pessoas me julgam pela sua negligência. E o chão sumiu debaixo do meu pé. Se as duas primeiras conversas foram knockdown, essa foi knockout. E eu levantei daquela mesa e eu falei para Deus: nunca mais o Senhor vai me corrigir de novo, sabe? Eu falei: eu não sei porque eu cheguei até aqui, porque eu fui tão teimoso, porque eu nunca ouvi ninguém. Mas eu falei: a partir de hoje muda. Eu falei: nós dois sabemos que eu não vou mudar da noite para o dia. Eu falei para Deus: eu vou ter que repensar tudo que eu acredito. E eu não sei te dizer, nesses últimos anos, quantas vezes eu fiquei lendo essa Bíblia de Gênesis, Apocalipse, procurando versículo por versículo, tudo que a Bíblia fala sobre o cuidado do corpo, sobre a nossa responsabilidade com a morte. E eu não só descobri que a Bíblia não joga a conta para Deus, como o tempo todo fala da nossa responsabilidade. E aí você precisamos tomar uma decisão. Qual é a decisão? Viver para cumprir o propósito. Né? Viver para cumprir aquilo que Deus espera de mim e de você, mas não viver de qualquer forma. Se a Bíblia diz que aquilo que a gente planta, a gente semeia, a pergunta que eu e você precisamos fazer é: como é que nós vamos terminar? Nós precisamos terminar bem, gente. Não só dizendo como Paulo: combati o bom combate, cerrei a carreira, guardei a fé no plano espiritual, mas terminar bem em todas as áreas. E eu não sei você, mas meu projeto, né, de vida, falando dessa vida terrena, é cumprir o plano e o propósito de Deus, mas terminar bem. Terminar bem espiritualmente, terminar bem emocionalmente, terminar bem no meu casamento, na minha família, né, com os meus filhos, não só na execução de um chamado e de um propósito, mas terminar bem com saúde. Eu comecei muito cedo no ministério. Isso significa que a maior parte dos meus amigos pastores eram sempre mais velhos do que eu. Eu estou hoje com 52. Então, assim, a maioria dos meus amigos estava de 60 até hoje a 70 anos. Porque eu comecei a ver nos últimos anos, sobre a forma como alguns deles estão entrando na velhice, não me empolgou. Porque muitos estão colhendo o resultado da sua negligência. O livro de Eclesiastes nos faz pensar o futuro desde que a gente está vivendo a mocidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias. A vida inteira eu li esse texto só para pensar na parte espiritual. Lembra do Criador, vida espiritual. Mas se você olhar aquele texto, ele não fala só da parte espiritual. 1 Tessalonicenses 5:23 fala que o nosso ser integral é espírito, alma e corpo. Ele vai abordar, além da parte espiritual, questões emocionais. Afaste do seu coração a mágoa. Eu tenho visto muitos ministros serem destruídos pela mágoa, não sabem lidar com as ofensas, com as decepções. Gente, Jesus falou: vai construir uma torre, senta a calcular quanto custa. Nós precisamos preparar a nova geração de pastores, sendo honestos com eles. E dizer para eles o que eles vão enfrentar. Se o próprio Jesus olha para os discípulos e diz: até quando vos sofrerei? E vamos acreditar que nós não vamos ter desgaste com as pessoas? Né? E muitas vezes a gente não é nem
preparado para lidar com essas questões. E nós precisamos guardar o nosso coração. Ou coisa chata é lidar com um velhinho amargo. Eu não quero terminar minha vida dessa forma. Mas a Bíblia não fala só do espiritual, nem só do emocional. O texto de Eclesiastes diz assim: remova do teu corpo a dor. Esse texto para mim foi um mistério, um enigma durante muito tempo. Eles nem tinham analgésico na época. O que dizer? Anti-inflamatório, o resto dos medicamentos. Como é que se remove do corpo a dor? Eu demorei para entender esse texto. Mas aos 30 anos de idade, por causa do excesso de peso, a má alimentação, a falta de sono, doía tudo. Hoje, aos 52, eu não tenho dor. Nós podemos ter um estilo de vida que remove do corpo a dor. E nós podemos, em cada uma dessas áreas, trabalhar uma dimensão de cuidado. Eu não estou tentando colocar o cuidado do corpo acima do espírito e do emocional. Mas pelo menos as outras duas áreas a gente fala mais. Mas na doutrina das nossas igrejas, de uma forma geral, a teologia do corpo é só: não entregue ele à sujeira da imoralidade. Eu falei que Paulo diz antes sobre engrandecer a Deus no corpo. E nós precisamos entender que isso envolve várias questões. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, se puder projetar 1 Coríntios 6,19, o apóstolo Paulo faz uma pergunta que eu chamo de sarcástica e retórica. Por quê? A pergunta que ele faz é: vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? É o santuário do Espírito Santo que está em vocês, que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos. Por que eu chamo de sarcástica e retórica? Porque Paulo sabia que os coríntios sabiam que o corpo era o santuário do Espírito. Pastor Luciano, como é que você sabe que Paulo sabia, que os coríntios sabiam? Ele já falou isso na carta, gente. Primeiro, aos Coríntios 3,16, ele afirma isso. E no 17 ele diz: se alguém destruir o corpo, que é o santuário do Espírito, Deus o destruirá. Ou seja, nós não podemos esculhambar o corpo, fazer o que queremos com ele e achar que não vai ter um dia de prestação de contas diante de Deus. Então agora ele está dizendo: vocês não sabem que o corpo é santuário do Espírito Santo e que vocês não são donos de vocês mesmos. Vocês não se pertencem. Por que nós não nos pertencemos? Verso seguinte, o 20, ele começa com a conjunção explicativa. Por quê? Que é a palavra de ligação entre o raciocínio está sendo construído e a explicação que vem depois. Porque vocês foram comprados por preço. Ele está dizendo: você não é seu dono porque você tem um dono. Seu dono é quem te comprou. Agora, pois, se você entende o que é ser comprado, redenção, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, assim, a gente tem a responsabilidade de glorificar a Deus no corpo. Agora, qual é o contexto dessa declaração? Verso 18, se der para voltar aí. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Gente, não é difícil entender que glorificar a Deus com o corpo, em essência, Paulo está dizendo: você não tem o direito de pegar o seu corpo e botá-lo na lama da imoralidade, porque o corpo não é seu, é santuário do Espírito Santo. Você tem um dono que exige que você glorifique. Glorificar é o uso correto. E não é difícil entender esse aspecto de fugir da imoralidade. Eu entendi isso com 15 anos de idade, gente. Recém-batizado do Espírito Santo, lendo esse texto, isso queimou meu coração de uma forma que eu fiz a Deus uma promessa. Eu falei para Deus: esse corpo nunca vai conhecer imoralidade. E tenho sustentado a promessa até hoje. Mas foi só uns 11 anos atrás, depois da conversa com o Paulo Canuto, que eu parei para me questionar: mas é só isso? E com só isso eu não estou diminuindo a importância de fugir da imoralidade. Só é a pergunta feita no sentido de exclusividade de aplicação, só serve para essa área. Porque se o contexto imediato é imoralidade, se você voltar um pouquinho antes no verso 13, Paulo estava falando de outro assunto. Ele diz: Deus fez o estômago para os alimentos e os alimentos para o estômago. Antes de falar de moralidade, ele está falando de alimentação. E a pergunta a ser feita é: nós temos que glorificar Deus com o corpo nessa área? A resposta implícita na lógica é sim. Mas apesar de aqui a gente ter algo implícito, nós temos uma declaração explícita em 1 Coríntios 10:31. Um versículo que durante anos eu não enxerguei. Ou quando enxergava, achava que era só para falar do ritual, dos ritos cerimoniais do Antigo Testamento, ou dos alimentos proibidos, ou da comida do culto a ídolos. Em 1 Coríntios 10:31, a Bíblia diz: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, serve para tudo. Façam tudo para a glória de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga: fazer tudo para a glória de Deus. Agora, o tudo começa por comer e beber, e depois entra o resto. Eu me questionei aos 41 anos de idade, mesmo tendo prometido aos 15, nunca entregar o corpo à imoralidade, e não tendo feito isso, porque eu queria glorificar a Deus.
A pergunta que eu fiz foi, eu já comi ou bebi para a glória de Deus? E a resposta assustadora, chocante para mim foi não. O que eu fazia, na verdade, era uma desonra a Deus. Eu tive que aprender a mudar não apenas quantidade, mas qualidade. Muitos de nós temos nos alimentado muito errado. Quando você vê 2 Reis, capítulo 4, Eliseu chegando em Gilgal, a Bíblia diz que havia fome na terra, o que pressupõe ausência de alimentos. Eliseu fala para um dos discípulos, prepara um cozido para os filhos dos profetas. A Bíblia diz que ele sai. Época de fome, gente, não é para ter comida dando sopa, sobrando. E ele encontra uma trepadeira silvestre cheia de fruto. Como sabemos cheia? A Bíblia diz que ele encheu a capa deles. Não deu nem para levar na mão. Eu fico imaginando o que aquele garoto pensou. Se ele era meio espiritual, deve ter pensado, provisão de Deus. Se era um pouquinho mais carnal, deve ter pensado, dei sorte. O que ele não parou para pensar é porque ninguém colheu aquilo. E a Bíblia diz que ele encheu a capa de colossíntidas. E o texto é claro, diz assim, visto não saber o que eram. Curioso que quando Deus chamou minha atenção, visto não saber o que era, eu fui estudar o que eram as colossíntidas, porque eu nunca soube. E algo recorrente na literatura antiga é mencionar que as colossíntidas, em pequenas quantidades, elas tinham uma propriedade terapêutica, era laxante para o intestino. Mas em grande quantidade, não remetia só à vulga diarreia. Elas eram altamente tóxicas e chegavam a causar sangramento intestinal até a morte. Quando a comida é servida, alguém grita morte na panela. E não era força de expressão, tipo, estou morrendo de fome ou de sede. Hoje a gente não está morrendo de verdade, ali era morte. E se Eliseu não intervisse com um milagre, eles não teriam sobrevivido à comida e não havia muita opção. Foi necessário um milagre. O dia que eu estou lendo esse texto, o Espírito Santo fala comigo, por que a morte foi parar na panela? Eu nem pensei muito, falei, ignorância do cozinheiro, que botou veneno lá sem saber. Na hora que eu falei isso, ele me pergunta, e quanto à ignorância de vocês hoje? Não está botando morte na panela, no prato e no corpo de vocês. Gente, a maioria de nós tem noção de quanto veneno a gente ingere. Desde aditivos químicos, conservantes, corante, né, saborizantes, aromatizantes. A indústria alimentícia agora está apostando alto nos realçadores de sabor. Seu corpo não sabe o que faz com tanto derivado de petróleo que você consome nos produtos alimentícios. E pela desinformação, interpreta como se fossem hormônios. Hormônios são hipossolúveis, armazenados, diluídos em gordura. E a tireoide de todo mundo está uma bagunça há muito tempo. As doenças autoimunes dobram no mundo a cada 5 anos. Cada 5, dobra de novo e de novo e de novo. Não me diga que é só o poder diagnóstico. Os cientistas da longevidade estão dizendo que nós só temos um remédio, voltar a comer como nossos avós e bisavós. Ou seja, cortar industrializados, processados, ultraprocessados. Né? A lista aqui pode ir longe. Se a gente for falar de açúcar e glúten, então, que são venenos absurdos, então a gente vai ter que reaprender muita coisa. Né? Eu, durante muito tempo, como hiperativo, acreditava que dormir era perda de tempo. Meu médico, há 10 anos atrás, o dia que eu falei isso na cara dele, falei, ó, você quer que eu durma 8 horas? Eu dormia de 4 a 6. Eu dizia, 8 horas é um terço do dia, eu não quero passar um terço da minha vida dormindo. Olhei para ele e todo hiperativo se gloria disso. Falei, para mim dormir é perda de tempo. Ele olhou para mim e falou assim, eu acho tão interessante quando encontro alguém mais sábio que o próprio Criador. Você apelou, miserável. Às vezes a gente acha que tem uma ideia melhor do que a de Deus. Eu já tinha escrito o livro sobre o cuidado do corpo, estava rodando na gráfica em janeiro do ano passado. Eu estava num retiro de jejum e Deus me pregou uma peça, eu brinco. Ele falou assim que você chegar nesse lugar de retiro, eu já estava no 7º dia de um jejum, ele falou, os primeiros 3 dias, não beba água. Eu nunca tinha ficado mais de um dia sem água. Normalmente o limite bíblico para jejum sem água são 3 dias. Ele falou assim, durante 3 dias não beba água, não saia do quarto, não fale com ninguém. Gente, um imperativo, não sair do quarto e não falar com ninguém. É um desafio, mas o comando era tão claro. Já que não ia beber água, eu pensei, não posso me exercitar, nem dentro do quarto, senão vou ter sede. Então, era uma atividade a menos. Pastor, mas não li a Bíblia? Horas. Mas não enchi o dia. E eu li a Bíblia toda em um mês. Mas não enchia o dia lendo a Bíblia. E lendo com calma, anotando, estudando, cruzando referência. Não orava? Horas. Mas não enchia o dia. Aproveitava para adorar? Horas. Mas não enchia o dia. Eu dormia até doer as costas, como diziam os antigos.
porque não tinha o que fazer. Dava um soninho no meio da tarde, descansava de novo. E aqueles 3 dias pareciam uma eternidade. Só que no final deles, a minha surpresa foi, eu nunca tinha entrado na minha vida no modo de descanso da mente, como entrei naqueles 3 dias. E quando os 3 dias passaram, eu voltei a beber água, eu já podia sair do castigo, entre aspas. O Espírito Santo falou comigo, eu vou te provar que o descanso não sabota a produtividade. Ele falou, hoje você vive diferente, mas você não crê nisso de pleno coração. Ele diz, você adotou um padrão de disciplina, de sono e descanso, mas você ainda não entendeu como deveria. Ele falou, eu vou te provar. E depois desses 3 dias, Deus me deu um desenho de um livro. Eu escrevi um livro de mais de 300 páginas em 10 dias. Meu recorde era o livro do jejum. Escrevi 270 páginas em 40 dias. Eu queria escrever um livro sobre jejum e jejum. Então terminei as últimas linhas do último capítulo, nas últimas horas do último dia. Era o meu recorde. Agora escrevi um livro maior com 1 mês de folga. Ou seja, muitos de nós não queremos perder 3 dias de descanso, mas perdemos 1 mês de produtividade. Então, assim, não existe lógica num estilo de vida que nós estamos adotando. Não, mas a igreja demanda. Ok, você quer ser pastor por quantas décadas? Ou pelo menos continuar derramando sua sabedoria, mesmo depois de ter passado o cajado. Nós vamos ter que repensar algumas coisas. Eu não vim te apontar o dedo, eu não vim julgar você. Eu conheci pouca gente tão esculhambada como eu fui em todas essas áreas do cuidado do corpo. Muito pouca gente. Eu estava assim entre os piores pecadores dessa área. Agora você pergunta, pastor Luciano só acordou um dia resmungando, hoje é dia de maldade, o que é que eu posso fazer para acabar com a minha saúde? Não. Então a pergunta lá de Eclesiastes é, não seja tolo. Por que morreria antes da hora? Morrer antes da hora é chamado tolice. E tem 2 tipos de tolice. Uma é a ignorância, a outra é a negligência. E não importa qual das duas. Tem gente que está pecando como eu pecava por ignorância, por não entender. Mas tem gente que depois de entender não quer mudar. Aí para mim é um pouco mais de tolice, porque ele está pecando por negligência. Mas nós vamos ter que repensar. Um dia desse minha esposa olhou para mim e ela tirou onda comigo dizendo assim, quem é você? Quem está aí? O que você fez com meu marido? Eu comecei a rir, ela falou, se um dia, nós vamos completar 30 anos de casado esse ano. Ela falou assim, se um dia alguém me dissesse, você ia cuidar de alimentação, nutrição, do jeito que você faz, né? Ela falou assim, se alguém me dissesse, você ia cuidar de sono, de exercício físico, como você faz. Ela falou, eu não teria acreditado. Eu falei, nem eu. E minha mudança não foi toda da noite para o dia. Um dia desse, um amigo que estava próximo, ele falou, você pontua tudo que come? Eu falei, sim. Contar caloria? Eu falei, mais do que isso. Eu controlo os macronutrientes. O que eu como de gordura, o que eu como de proteína, o que eu como de carboidrato. Né? Ele falou, e essas cápsulas que você toma? Eu falei, suplementação, eu controlo tudo de uma maneira que você não tem. Ele falou, isso virou uma religião. Eu falei, não é uma religião. Eu falei, eu descobri que é parte da mesma. Eu só não conhecia. E aí ele ficou bem quietinho, pensando. Né? Então, assim, eu comecei a perceber algumas coisas. Aos 41 anos de idade, minha idade metabólica biológica era de mais de 70 anos. Aos 52, ela regrediu para menos de 40. Então, assim, nós podemos virar o jogo. Você lembra do que Caleb falou para Josué? Quando diz, eu quero esse monte. Imagina o Josué olhando para o Caleb, como quem disse, você está com 85 anos de idade. E diz, minha força para entrar e sair, para guerrear, é a mesma de 45 anos atrás. O que ele está dizendo? Idade cronológica, 85. Idade biológica ou metabólica, 40. Hoje em dia nós estamos invertendo. Idade cronológica, 40, e a biológica está em 85. Nós estamos jogando invertido. Quando você vê a disposição de Paulo na velhice de pregar, apanhar, sofrer, dizer eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo, mas está firme e forte, tem que ter algum desafio e inspiração para mim e para você. Então, assim, eu não vim te julgar nem pelo seu passado, nem pelo seu presente. Só estou tentando te apresentar uma nova proposta de futuro. Agora, eu acredito que ninguém muda. Não existe mudança de comportamento sem mudança de mentalidade. Transformai-vos, Romanos 12, pela renovação da vossa mente. E você não muda a mentalidade ouvindo um assunto desse por 40, 45 minutos. Então, o meu encorajamento, né, é que você possa acessar aqueles livros. Eu e meu médico, a gente queria escrever um livro todo junto, ia ficar muito grande. Aí a gente tinha
pensado o seguinte, eu faço mais a parte bíblica e da minha experiência, faz a parte médica e científica, mas o meu médico também, além de cristão, é pastor. Ele foi enchendo a parte dele de Bíblia. E um hábito que eu desenvolvi é tudo que eu vou lendo, ele me botou para ler muito material médico científico na última década, eu costumo já extraindo citações de gente que tem peso e autoridade. Então o material que eu estava preparando também estava cheio. A gente olhou e falou, cara, é melhor publicar 2 livros. Mas a gente organizou isso de maneira que eles não fossem repetitivos, e sim complementares, até quando a gente aborda os mesmos assuntos. E ali, nesses 2 materiais, tem muita coisa boa. Né? Mas um capítulo que ele tem no livro dele sobre detoxicação e um no meu chamado Os Efeitos Saudáveis do Jejum. É uma descoberta, uma redescoberta, vamos dizer assim, recente da medicina. Em 2016, o Prêmio Nobel de Medicina foi dado a um pesquisador japonês que comprovou, documentou por quase 20 anos, o que décadas antes já tinha dado um prêmio Nobel a outro cientista, que é o processo chamado autofagia, limpeza do corpo, das células. E esse camarada demonstrou e comprovou de forma inquestionável diante da ciência que a partir de 16 horas em jejum, seu corpo ativa um modo de autofagia. A partir disso começou uma febre no mundo todo chamada jejum intermitente, você já deve ter ouvido falar disso. Eu vivo isso como estilo de vida. Eu normalmente como numa janela de 6, 7 horas, fico 17, 18 horas sem comer todo dia. E eu estou mapeando, literalmente, com muitos resultados, meu corpo há anos. Nesses jejuns prolongados, meu médico chega a pedir 60, 70 tipos de exames de sangue, fora os outros, para a gente comparar o antes e depois. Né? É impressionante o impacto que o jejum tem tido sobre a minha saúde. Mas se a gente não souber fazer, ele pode ser nocivo, se fizer do jeito errado. Mas do jeito correto, ele pode ser muito benéfico. Eu tenho visto muita gente ser curada de muita coisa, né? Nesse processo de autofagia. Das coisas que você nem imagina a variedade. Esse dia um pastor amigo meu fez 40 dias de jejum. E o médico dele, um endócrino, que não é crente, queria conversar comigo. Porque ele nunca é um cientista da área do jejum, nunca tinha visto ninguém fazer mais de 7 dias. Quando ele falou que ia fazer 40, o cara falou, mas comendo uma vez por dia? Ele falou, não. Com líquido? Ele falou, não, só na água. O médico falou, não vou entrar nisso não. Ele falou, doutor, o senhor devia repensar o seu título de cientista. Tem um exército no meio de nós, na nossa igreja, fazendo esses jejuns. Ele falou, eu nunca ouvi falar disso. Ele falou, vou assumir um compromisso com o senhor. O senhor vai me avaliando na primeira semana. Se eu estiver bem, o senhor vai me liberando para continuar. Se algum momento o senhor mandar parar, eu paro. Se não, o senhor vai ter comigo o que os médicos não costumam ter, um laboratório. Ele falou, nesses termos eu entro. E depois ele estava tão impressionado, esse meu amigo brincou com ele, falou, mestre Jedi dos jejuns nossos, está chegando aí, você quer falar com ele? E ele veio falar comigo, nunca tinha pisado numa igreja. Ele falou, cara, eu estou impressionado com o que aconteceu no corpo dele. Eu falei, eu vou descrever para o senhor primeiro, antes de ter ouvido ele ou você. Ele falou, com todos vocês é a mesma coisa? Falei, em linhas gerais, sim. Só autofagia, que a gente nunca sabe o que vai melhorar, porque depende do problema que a pessoa tem. O que te surpreendeu? Ele falou, ele tinha um fungo branco nas costas, que não tinha dermatologista que curasse. Desapareceu. E a gente tem visto impactos no espírito, na alma, no corpo. Então, assim, a gente não tem pregado mais o jejum só como algo espiritual. A gente tem dito que, bem compreendido, bem praticado, eu não estou falando que você tem que fazer jejuns prolongados como eu faço. Se a gente tivesse um dia por semana, gente, de pausa, de descanso para o intestino, já ia ter um impacto na sua vida espiritual e física fora do comum. Então, assim, não vim falar nada com presunção, estou te falando como um pecador arrependido, corrigido por Deus, mudado, transformado. Esperei anos de uma boa prática e testemunho nessa área para começar a ensinar. Mas, assim, eu quero com muito amor e carinho te fazer uma advertência. A gente não quer você só frutificando hoje e descartável daqui a alguns anos. Né? A gente quer que você termine bem em todas as áreas. Eu espero, de alguma forma, poder contribuir com isso. Né? A gente, como eu falei, está disponibilizando um volume maior de material que pode te ajudar não só a mudar a mente, mas algo que eu descobri nesse processo, aqui eu termino, foi que a constância, ela depende do seu nível de convicção. A turma fala, pastor, o senhor mudou tudo uma vez? Eu falei, claro que não. Perdia peso, ganhava um pouco. Perdia de novo, ganhava um pouco, até estabilizar. Dormia 8 horas, demorou muito tempo eu consegui dormir 8, meu corpo não estava habituado. Mas daqui a pouco, na correria, começava a me perder, tinha cuidado novo. Começava a treinar, daqui a pouco me perdia na correria, não está exercitando. Todo mundo, ninguém muda tudo de uma vez. E quem tenta, normalmente não consegue. Mas o que eu descobri,
que a base da constância é a convicção. Então você não precisa só mudar a mentalidade. Quanto mais convicto você vai se tornando à medida que muda, mais constância você vai apresentar. Eu espero de alguma forma te ajudar com isso. Alguém tem que tirar esse microfone de mim. Acho que a gente podia orar se arrependendo, Luiz? Pedindo a Deus graça, entendimento. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Eu tenho muitas testemunhas aqui de gente que conheceu o antigo Luciano e quem vê o atual agora. Eu perdi cerca de 60 quilos, mas a diferença é que eu botei de 12 a 15 quilos de músculo no corpo. Significa que a conta aí está para mais de 70 quilos de gordura eliminado, né? Existe muita coisa que a gente pode ir fazendo a longo prazo. Não aconteceu tudo da noite para o dia, mas quanto mais eu entendi essas verdades, mais a sério eu levava elas. E, gente, eu nunca tive tanta disposição física na vida. Toda hora o pessoal pergunta, como é que você aguenta esse ritmo? Como é que você aguenta essa agenda? E eu falo, gente, hoje, além da paixão por Jesus, da consciência do que eu fui chamado a fazer, né, eu tenho uma disposição física que eu nunca tive. Mas ainda assim, há momentos que eu percebo. Estou passando alguns limites, tem que dar uma parada, tem que dar uma pausa, né? O descanso tem se tornado para mim a ferramenta cada vez mais importante, inclusive para aumentar a produtividade. Mas eu tenho certeza que ainda tem muita coisa para arrumar e melhorar. Mas eu espero de alguma forma te ajudar a pensar e contribuir. Aqueles de vocês já estão se cuidando, que possam fazê-lo ainda mais. E fazer isso com uma mentalidade. Honrar e glorificar o Criador e Redentor dos nossos corpos. Viver para cumprir o propósito. Eu também tenho motivos adicionais, né, que são mais pessoais. Quando eu estava enroscado naqueles 126 quilos por alguns anos, alguém me conseguiu uma bariátrica com um dos melhores médicos de graça na faixa. Eu falei, como é que você conseguiu isso? Porque eu alegava que eu não tinha condição de fazer. O pastor, eu falei para ele que o senhor seria um bom garoto propaganda, né? Ele falou, argumentei que o senhor ia ser um conferencista mais conhecido do que já é, e ele teria você alguém na vitrine. Falei, vou ter que pregar com a camisa do patrocinador. Ele falou, não. Quando surgiu a situação, o senhor fala. Eu fiquei tão empolgado que eu estava orando por aquilo. Na frente dele, fiz cara de paisagem para parecer crente. Falei, vamos orar. Quando ele saiu, fui fazer fé. Meu Deus, estava te pedindo, o senhor jogou isso no colo, aleluia. Nem perguntei o que Deus queria, estava só agradecendo. O Espírito Santo falou comigo. Você cogitou ser o garoto propaganda dele, não o meu? Eu levei um susto. Falei, estou te entendendo. O cara tem uma bariátrica para vender, o senhor não tem nada para vender. Ele falou, para vender não, para entregar sim. Ele falou que eu comecei a te corrigir, você ainda nem entendeu direito a ponto de mudar. É parte de uma mensagem que eu quero que você pregue para a minha igreja. E você tem que ser o primeiro a dar exemplo. Pensei, perdi a bariátrica, tinha acabado de ganhar, perdi na hora. Pastor, o senhor é contra? Não. Eu acho que ela deveria ser o último recurso. E o cuidar do corpo, gente, não é só comer menos. Você vai ter que aprender a descansar, vai ter que aprender a comer direito, vai ter que aprender a se exercitar. Existe um combo que sua bariátrica não resolve. Ela é um bom início para quem já extrapolou limites. Mas naquela hora, quando Deus falou isso comigo, eu falei, vai ter que ser na raça, né? Então, sim, se eu conseguir, eu acredito em qualquer um podendo fazer o mesmo. Eu adicionei recentemente o último motivo à minha lista. Foi quando entrei na adolescência. Eu não tenho memória com avós. Quando eu nasci, meus avós paternos já eram mortos. Aquele tempo era para seguir mesmo? Isso é um golpe, é uma pergunta retórica. Vocês me dão mais 2 minutinhos só para contar isso? Então, como vocês, estou com um compromisso e agoniado. E não é criança na escola, mas a gente tem mania de otimizar. Então, deixa eu bem depressa. Eu não tive memórias com avós paternos. Quando eu nasci, meus avós paternos já eram mortos. Os maternos estavam assim, como diz aqui no sul, só a capa da gaita. Viveram pouco, sem muita qualidade de vida, então perdi eles muito cedo e não sofri. Tudo que todo mundo fala dos avós eu não tive. O abraço do vô, o beijo da avó, a comida, né, a casa, nada disso. Mas quando eu ouvi as memórias da minha esposa, falando principalmente da avó materna dela, eu achava a coisa mais linda. Mas quando meu filho disse que eu ia entrar na adolescência, eu já sou avô de 3. E só aqui quem é avô sabe que eles são a sobremesa da vida.
eu tomei uma decisão. Eu falei, eu quero estar lá por eles. Eu quero estar inteiro. E eu tomei a decisão. Eu falei, eu vou cansar eles não vão me cansar. Até agora está dando certo. Esses dias minha netinha mais velha, que está para completar 5, ela olhou para mim, a gente brincando. Ela, cansei, vovô. E eu, yes. Só que a prole não para de aumentar e eles têm pilha Duracell. Então, eu estou dedicado, né? Seja quais forem seus motivos adicionais, que eles não excluam. Honrar e glorificar o Criador e o Redentor do corpo. E viver para cumprir o propósito. Pai, nós pedimos graça e favor para entender, para digerir, para processar essa palavra e, acima de tudo, para corresponder com ela. Queremos nos arrepender, seja da ignorância ou da negligência. Queremos te pedir que o Senhor nos ajude a não deixar isso cair no esquecimento. Queremos suplicar sabedoria do alto, favor, para criarmos, ó Deus, uma adaptação, uma mudança, primeiro de mentalidade, depois de comportamento. Eu quero suplicar graça e favor sobre meus irmãos. Alguns de nós vamos precisar de um empurrão, inclusive de cura, intervenção divina nessa área de saúde, e nós oramos por isso. Mas suplicamos que a boa mão do Senhor nos guie nessa jornada de correspondência contigo, porque nos recusamos morrer antes da hora. Queremos te glorificar, viver para cumprir o propósito, e nós suplicamos graça e favor em nome de Jesus. Amém.